chega no limite de suportar aquilo que a igreja estava fazendo. Mas nós temos os pré-reformadores. Mas uma coisa que nós temos que observar, que para Lutero, ele cria 5 pináculos, que é onde ele vai basear as 95 teses dele. A primeira base que Lutero vai fazer é somente Escritura, só a Escritura. Somente a Bíblia é fonte de autoridade e verdade divinamente inspirada e suficiente para a verdade cristã. Lutero vai dizer assim: só a Bíblia Sagrada, aleluia, basta. Somente a Escritura é fonte de autoridade divina. Aleluia. Não é os rabiscos que colocam por aí. Não é a palavra de fulano ou a palavra de ciclano. Não é a palavra papal que manda, que tem autoridade. Quem tem autoridade é as Escrituras Sagradas. Só a Escritura. A segunda base que Lutero vai fazer é somente Cristo, só a Cristo. Somente Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. É o único caminho de salvação. Ninguém mais leva o homem a Deus. Somente Cristo. Então, fulano não salva, Beltrano não salva, ciclano não salva. Somente Cristo, só a Cristo. Terceira base, só a graça, só a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus, concedido por sua graça, e não por algo que você pode ser merecido. Ou seja, não adianta, irmã Kátia, você passar sua vida toda achando, fazendo bens sociais ou dentro da igreja, achando que isso vai garantir a sua entrada no céu. Mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas isso não é suficiente. Isso não compra salvação. Então, é pela graça, a Bíblia vai dizer, pela graça sois salvos. E essa é uma base que Lutero vai ter, porque ele entendia e ele compreendia que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era um Deus carrasco, era um Deus severo, era aquele Deus que castigava. Ele temia e temia diante de Deus, até ele começar a ler as Escrituras Sagradas. E ele entra naquele versículo: pela graça sois salvos. Paulo vai dizer: pela graça sois salvos. Não é pelas obras, para que ninguém se vanaglorie. Não é pelas suas atitudes, é pela graça. É um favor imerecido. Você não merecia estar aqui, mas você está porque Jesus te alcançou. Você não merecia estar ligado a Cristo, arraigado na videira verdadeira. Mas João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê. Entenda que é a fé em Jesus que te garante a salvação. É a fé que Jesus tem o poder de transformar a nossa vida. Aleluia. Então é a graça de Deus sobre a nossa vida. Somente a graça. Glória a Jesus. Nós podemos pensar nisso quando Lutero ele olha e vê as indulgências. Ou irmãos, quantos acham e pensam que comprando a arca, que comprando um pedacinho da cruz de Pedro, que pegando um pedacinho do santo sudário, quantos acham que se ele ofertar mais, se ele dizimar mais, ele
não é por obrigação. Quem faz a obrigação, irmãos, aleluia, não tem de Deus a graça. Quem faz por obrigação, quando a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento, quando a palavra de Deus diz, o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, não adianta sacrificar, aleluia, e não obedecer. Foi isso, aleluia, que o profeta Samuel falou para Saul. Saul, você está sacrificando a Deus, mas ele prefere, aleluia, a obediência do grande sacrifício. Porque não é mérito, não é por vontade sua, é a graça de Deus. Quarto, somente a fé. Nós, pecadores, somos justificados, somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo e não por obras. É a fé. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Eu creio, Deus, aleluia. Aleluia. Mas se eu creio em Cristo e eu não obedeço, minha fé é vã. Se eu creio em Cristo e eu não sigo seus passos, minha fé é vã. Se eu creio em Cristo e eu não entendo o que é o Evangelho da salvação, aleluia, 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 minha fé é vã. Graças. Quando Jesus está falando com o homem que está desesperado para que o seu filho fosse curado, ele chega e Jesus fala para ele: você crê? Se crê, serás o poder de Deus. Se crê, verás a manifestação de Deus. E ele fala assim: Senhor, eu creio. Eu creio que tu és o Cristo. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Mas aumenta a minha fé. Porque muitas vezes nós cremos, irmãos, mas o mundo rouba a nossa fé. Muitas vezes nós cremos, mas cremos de palavra. E Deus não quer que nós nos relacionamos com eles apenas da boca para fora. Quando eu aceito a Jesus, eu tenho que aceitar de corpo, alma e espírito. Eu tenho que aceitá-lo na minha totalidade. Esse texto que eu li, aleluia, de Hebreus, a palavra viva, a palavra de Deus viva, ela tem que penetrar dentro de mim. Aleluia. Ela tem que penetrar dentro de mim, fazendo a divisão da alma e do espírito, julgando a mim mesmo a minha sinceridade para com Deus. Como eu posso crer e não obedecer? Como eu posso crer em Jesus e não seguir seus passos? Como eu posso crer em Jesus e não me render a Ele? Aquela mulher Sirofenícia, ela cria que Jesus era o Messias, ela cria que Jesus podia mudar a sua história. E quando ela se achega a Ele, Ele fala assim: oh mulher, não é lícito tirar, aleluia, da mesa, aleluia, dos filhos, aleluia, e deitar aos cachorrinhos. Aquela mulher, Jesus está falando assim: eu não posso fazer isso. Mas aquela mulher falou assim: Senhor, mesmo das migalhas que caem da mesa do Senhor, mesmo as pequenas coisas, elas podem nos alimentar, elas podem fazer diferença na minha vida. Eu posso até ser um cachorrinho de estimação, que era uma forma carinhosa que os judeus diziam àqueles que não pertenciam a uma linhagem abraâmica. Mas ela fala assim: mas eu sou necessitado. Pode ser que eu não pegue o pão por completo,
mas me alimente pelo menos com as migalhas. Me alimente somente com as migalhas, eu estou satisfeita. Aquela mulher estava dizendo assim: o Senhor não precisa, aleluia, agir na minha vida na totalidade, mas faz um milagre na minha vida, porque eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Então somente a fé. Somente a fé. A quinta, só lhe dio glória. Somente a Deus glória. Glória somente a Deus. Toda a glória por toda a salvação pertence somente a Deus. E a vida do cristão deve ser vivida para a sua honra. Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida agora, eu entrego totalmente a Ele. Eu a considero como esterco, como nada em relação a Cristo. Eu não tenho amor à minha vida. O morrer em Cristo para mim não é perda, é ganho. Porque só Ele. Se Deus quiser fazer na minha vida, Ele vai ser glorificado. Se Ele não quiser na minha vida, Ele vai ser glorificado. Quem sabe aqui Ele poderia estar pensando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Tu estás comigo. O Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória. Misael, Azarias e Ananias, quando estava diante do rei da Babilônia, prestes a ser jogado na fornalha, aquecida 7 vezes, a palavra deles era assim: ó rei, vive o Senhor, Ele tem poder para nos tirar daqui, e ainda que Ele não nos tire, nem mesmo assim nós nos ajoelharemos diante de outro Deus. Somente Deus é digno de adoração. Aleluia. Somente Deus é digno de honra. Então Lutero, ele tem essas 5 bases, e dentro dessas 5 bases ele faz as 95 teses que nós dizemos, as 95 questões, os 95 questionamentos que ele vai até o castelo e pregar para que a igreja que estava contaminada, que estava corrompida, respondesse. Responde essas perguntas. Porque vocês estão perdendo indulgência. E se eu observar e se eu olhar, não é, irmã Kátia, diferente dos dias de hoje. Porque estão vendendo um pedacinho do céu, estão vendendo bênção, estão vendendo barganha com Deus. Disse-me que a tua vitória vai chegar, oferte, aleluia, e Deus vai mudar seu cativeiro. Faça isso, aleluia, jejue mais, ore mais, que Deus vai mudar. Deus não barganha conosco. Então Lutero olha para a igreja agora totalmente corrompida. Meu Deus. Totalmente, irmãos, alienada ao Estado. E ele fala assim, diante da revelação, não é diante do que eu entendo, diante da palavra que eu conheço, eu não posso me calar. Diante do conhecimento que eu tenho da Bíblia Sagrada, eu não posso me calar. E quantas vezes nos calamos? Deixamos de ser protestante. Pastor, o que é protestar? É você gritar aos 4 cantos os erros, apontar os erros, mas apontar também a solução e o caminho da verdade. Aleluia. Pastor, o que aconteceu com Lutero? Porque ele não fez nada mais do que os percussores
Os homens da pré-reforma que vinham questionando a igreja. Eu acho que vale apenas aqui citar dois caras que mais me chamam a atenção da pré-reforma. Porque Lutero foi estúpido. Foi ele que, como dizem por aí, José, chutou o pau da barraca. Mas já havia homens como Gregório de Rim, Tomás, John Cliff. E aí aqui eu quero citar um dos caras que mais me admira, tirando Jerônimo do Savonarola, John Hus. John Hus foi sacerdote da Boêmia, tornou-se professor da Universidade de Praga. O que me chama a atenção de John Hus, um pré-reformador, um dos que estava gritando: algo precisa ser feito para que o verdadeiro evangelho volte, aleluia, a fazer parte da igreja. Aleluia. Eu acredito, Senhor, que nos dias de hoje não tem um que tenha a mesma coragem de fazer o que os pré-reformadores fizeram. John Hus, em sua doutrina, ele definia a igreja por uma vida semelhante à de Cristo e não pelo sacramento. Você já parou para pensar nos caminhos de Jesus, nos passos de Jesus, nas atitudes de Jesus, naquilo, irmandade, que Jesus ensinava? Então, John Hus vai dizer assim: a vida de um verdadeiro crente tem que ser semelhante à de Cristo, não pelos seus sacramentos. Opunham-se à vida das indulgências, à veneração de imagens. Aqui já é outro véu, mas vamos lá. A veneração de imagens reforçava a autoridade do quê? Das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é que limpa, a palavra de Deus que transforma. Quer saber como ser um verdadeiro cristão? Leia a palavra, coma a palavra, se debruce na palavra, leia os evangelhos. Quer saber como seria Deus? Leia Atos dos Apóstolos, leia as cartas paulinas. Reforçava a autoridade das Escrituras. Pastor, e por que John Hus lhe chama tanta atenção? Porque ele foi queimado vivo na praça, em praça pública, por uma ordem do concílio de Constância, porque a igreja queria reprimir. A religiosidade sempre vai querer te oprimir, para que você fale do verdadeiro evangelho. Paulo disse a Timóteo, as pessoas serão comichão de ouvidos, não vão querer ouvir as Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque as Escrituras nos reduz a nada, Somália. As Escrituras te põem de cima para baixo. As Escrituras mostram que você é um inútil pecador e merecedor da graça de Deus. Verdade. Senhor, o que eu faço para poder herdar a vida eterna? Você é rico, vende tudo que você tem, porque o seu amor é as coisas materiais. Você só quer as coisas materiais. Vende tudo que você tem. Agora vem seguir meus passos. É, Senhor, dura coisa pediste. John Hus, como Paulo, não teve a sua vida por importante. Foi queimado em praça pública, mas as palavras dele hoje
Aleluia. Vocês matam um ganso. Aleluia. Palavras dele. Matam hoje um ganso, mas irá surgir um cisne. Aleluia. Aleluia. Vocês podem estar dando cabo na minha vida hoje, mas a palavra de Deus ela vai continuar a queimar nos corações daqueles que amam verdadeiramente a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Esse pré-reformador foi, acredito eu, uma das pessoas em que Lutero se espelhou. Se eu estou vendo esses grandes homens santos de Deus, que apregoava sobre a imoralidade dentro da igreja, que se impunha contra tantas coisas que continham as heresias. Aleluia. Aleluia. Tantos lutavam, irmão. Quantas pessoas lutavam para a gente ver a Bíblia Sagrada em nossas mãos e as pessoas não dão o devido valor. Lutero que pegou o que ele podia e a mão traduziu para o alemão para que cada um tivesse a Bíblia Sagrada na sua casa, que pudesse ler, que pudesse entender, que pudesse se aproximar da verdade do Evangelho, se debruçar sobre a palavra de Deus, palavra que limpa, palavra que liberta. Quem sabe você pode estar ouvindo na noite deste dia, e estar entrando no ouvido, e saindo no outro, mas sabe o que me alegra? No dia que você estiver diante de Deus Pai, você não vai poder dizer: eu não ouvi a pregação genuína, eu não ouvi a pregação que me dava direito, aleluia, a entrar no céu. Eu não sou culpado. Aleluia, Jesus me ajuda. Então Lutero, ele pega as 95 teses, vai até o castelo de Wittenberg e prega lá: eu quero uma resposta sobre isso. E por causa disso ele é perseguido. E por causa disso eles querem caçá-lo. A primeira coisa que fizeram foi excomungar ele. E aí, pelo conhecimento que ele tinha, vou resumir dessa forma. Ele tem os contatos que lhe ajuda a esconder, porque a igreja manda para ele e fala assim. Aí a pessoa, uma carta, tem que ter coragem. Ó, Lutero, você causou um prejuízo muito grande para a igreja. Mas a gente não quer matar você não, porque você é um cara que todo mundo conhece e respeita. Mas faz o seguinte: se retrata. Diz que foi um momento de loucura, de desvaneio, e se retrate de si, não tem nada a ver. Aleluia. Mas aí Lutero, ele pode dizer: como posso? Como posso negar aquilo que eu acredito? Como eu posso me retratar daquilo que é verdade? Aleluia. Mesmo Lutero correndo grande perigo, Deus era grande para guardá-lo, para escondê-lo. Hoje a mensagem da igreja foi sobre Deus escondeu Moisés num cesto no Rio Nilo para algo que ele tinha já programado. E aí eu vejo Deus escondeu Lutero para
se esconde para lá, para cá, para que Ele traduzisse, para que Ele fizesse os textos, para que as pessoas chegassem ao conhecimento. Todas as vezes que questionaram Ele respondia a mesma coisa: como posso lhe retratar? A história dele os irmãos podem pesquisar, mas os irmãos vão ver o quanto ele contribuiu para que nós fôssemos livres da religiosidade. Agora nós temos o pós-reforma, e aí finalizo resumindo. Porque as pessoas falam de reforma, mas na realidade, foi um rompimento. Porque reforma, irmã Kátia, é quando você pega um lugar e você embeleza ela novamente. Mas a igreja romana não queria isso. Excomungar do Lutero, romper, e aí nasceram os luteranos, os anabatistas, os anglicanos, os presbiterianos, os batistas, os metodistas. E aí nós temos uma longa história da igreja até os dias de hoje. Mas eu só quero mencionar aqui a questão da contra-reforma. O que foi a ideia da contra-reforma? Foi que ela era, sem sombra de dúvida, uma forma de tentar aniquilar o protestantismo. Ninguém pode mais protestar. A Igreja Católica, ao observar o rápido crescimento dos protestantes que se espalhavam por toda a Europa, ficou incomodada e, consequentemente, muito preocupada com os avanços do movimento iniciado na Alemanha. Então, a Igreja Romana se alimentava a esperança de atrair os protestantes e trazê-los de volta, com uma suposta mudança no campo moral e doutrinário. Mas, e aí, aqui eu encerro, assim como a palavra de Deus diz, nos tempos de Elias, quando Elias foi até Acabe e protestou. Acabe, pare de usurpar a palavra de Deus. Acabe, pare de levar o povo de Deus à idolatria. E para você saber que eu sou homem de Deus, nem chuva, nem orvalho. Protesto. E aí ele em depressão, porque é perseguido. E aí Deus fala assim: sério, você acha que é só você? Não, tem 7.000 aí que eu guardei. Ainda tem os remanescentes. Enquanto o cabelo se viria, havia os remanescentes que protestavam no Zé, que protestavam sobre a usurpação, que protestavam sobre o pecado. Ainda é pecado, aleluia, e é o pecado que nos separa de Deus. Esse é um breve resumo da reforma protestante. Pastor, o que isso implica na minha vida hoje, agora? O que isso tem a ver comigo? Você tem que ser protestante. Quem sabe o aniversário quer normalizar as coisas no seu cotidiano. Quem sabe o aniversário quer dizer que está tudo normal. Quem sabe o aniversário quer dizer, mostrar para você que a sua comunhão com Deus está
vos conformeis com este mundo, E o que eu faço, pastor? mas transformai-vos pela palavra no vosso entendimento. Que nós possamos transformar a nossa redoma, que nós possamos transformar aqueles que estão perto de nós, que nós possamos transformar o ambiente que nós somos inseridos, lugar de trabalho. O irmão Fernando, ele já tem a conta dele, e quando ele está lá no trabalho, o pessoal já sabe quando o negócio está pesado para morar, vai procurar quem? Vai procurar o irmão Fernando. Irmão Fernando, prega aqui, irmão Fernando. Para aqui, irmão Fernando. Assim tem que ser aonde a gente vai. A pessoa tem que olhar para você e falar assim: aqui vai o homem de Deus, ali vai a mulher de Deus, de oração, de testemunho, de palavra, que sempre tem uma palavra do alto, não minha, não sua, mas de Deus, para fazer a diferença. Que Deus e Cristo continuem vos abençoando. Se coloque de pé. Aleluia. Quarta-feira nós temos culto no Jardim.